Schmidt, eu trabalho no MC, sou líder de vendas para a XT-Maior, cobrindo o Brasil e Cone Sul da América Latina. Meu desafio hoje é explicar um conceito de gerações de uma tecnologia disruptiva conhecida no mercado como All Flash Array. A geração 1 de All Flash Array, ela surgiu, a necessidade surgiu lá atrás, a partir do ano 2000, porque o storage tradicional, que tem discos magnéticos, ele chegou na sua capacidade de processamento máxima. Só que o poder de processamento das CPUs, elas continuaram crescendo, inclusive existe uma média de crescimento de 100 vezes a cada década. Então essa distância ela foi aumentando cada vez mais. Isso obviamente impacta nas aplicações, nos negócios. Por quê? Porque o tempo total de resposta é a soma de todos esses componentes. Então, olhando para isso, e obviamente com as novas demandas de mercado, de novos perfis de aplicação, de corporações que crescem, você precisa de uma infraestrutura mais resiliente, fazendo mais com menos, com mais performance, mais previsibilidade, com um TCO mais interessante, surgiu a necessidade de você ter uma tecnologia disruptiva para responder essas necessidades. Então a MC foi pioneira, ela tinha soluções de storage corporativo com discos magnéticos e então ela introduziu como uma das camadas o flash. Vale salientar que essa tecnologia ela não foi desenhada, ela não foi concebida para trabalhar com flash, ela não consegue tirar o melhor proveito. Então alguns fabricantes de soluções de armazenamento começaram a desenvolver um storage todo flash, all flash. Tá? Então ele foi concebido pensando na tecnologia, tentando tirar o melhor proveito dela, e aí vieram alguns players, como por exemplo a TMS, a Nimble, entre outros, que veio aqui para a geração 2. Tá? Geração 1, storage tradicional com tira de flash, geração 2, aí a gente já tem um All Flash Array de fato escrito, visando principalmente muita performance, para atender nichos de aplicações muito específicos, né? Ou seja, single workloads, numa arquitetura muito parecida com a arquitetura do storage híbrido tradicional, que é uma arquitetura que a gente chama de dual controller. Dentro dessa arquitetura de dual controller, você tem uma controladora passiva e a outra ativa. Então você tem um processamento em uma das duas controllers e a segunda serve como standby em caso de falha da primeira. Tá? Então você está ali em cima, né, de workloads específicos, você tem muita performance, esse é o grande objetivo, numa arquitetura dual controller muito parecida com o storage tradicional. Mais performance do que a geração anterior. Porém, o teu TCO também é mais caro. Então você tinha um TCO alto, uma performance alta, ainda nessa arquitetura dual controller, single workload e com muita performance. Então surgiu uma geração 3 que veio como evolução dessa geração 2. Essa geração 3, ela continua ainda trazendo algumas características da geração 2, como por exemplo, ainda é dual controller, uma passiva, outra ativa. Você tem ainda muito foco em nichos, em single workloads, em aplicações específicas, né? Então ainda traz esse modelo da geração anterior. E a parte de data services. Não adianta eu ter só performance, eu preciso ser bastante eficiente, como por exemplo, ter desduplicação e compressão de dados inline, ainda assim mantendo a performance. Né? Eu quero ter um serviço de fin provision, um serviço de snapshot, um serviço de replicação. Então você começa a agregar inteligência, você começa a agregar valor numa tecnologia que a princípio era voltada somente para performance. Mas nessa geração a gente chama de um mundo de concessão. Por quê? Porque você não consegue ter muita performance e ter os datasets ao mesmo tempo. Então aqui você diminui o TCO e diminui a parte de performance. Tá? Inclusive, muitas dessas tecnologias, elas têm, por exemplo, na sua camada de software, nos seus data services, quando você atinge uma determinada porcentagem de poder de processamento das controladoras, ou da controladora, porque uma é ativa e a outra é passiva,
ele passa a desligar os data services, ou seja, ele vai fazer data services pós-processados, de desduplicação, compressão. Então, ou você tem um, ou você tem outro. A gente chama isso de mundo de concessões. Então aqui o teu TCO é melhor, né, do que a geração anterior, porque você tem os data services, mas a tua performance é impactada exatamente por causa dos data services e você tem esse mundo de concessão. O grande diferencial da geração 4, o que é? Primeiro que não é uma arquitetura dual controller, é uma arquitetura scale out, ou seja, você adiciona volumetria e você adiciona também computação, processamento, tá? Numa arquitetura em grid, de storage. Uma outra questão interessante é que você começa a consolidar, porque ele é muito mais escalável, workloads, tá? Então é para mixed workloads. E toda a parte de data services inline, sempre ligado. Essa é uma característica interessante, porque aqui eu não estou falando de um mundo de concessão, tá? Eu estou falando que aqui não tem concessão, ou seja, eu consigo ter performance, uma performance previsível, diferente da geração 2 e as demais anteriores. Você tem uma performance extremamente previsível, você não precisa desligar data services para ter performance, você tem uma arquitetura scale out, ou seja, todas as controladoras trabalham com memória compartilhada, todas processam ao mesmo tempo, você começa a consolidar mais aplicações e você tem mais ganhos financeiros e de escalabilidade para as aplicações, mais facilidade de administração, e aqui a parte de previsibilidade. Então esses são os 4 grandes diferenciais de uma geração 4, fazendo uma comparação com as demais. E o resultado disso, para o negócio, para as aplicações dos clientes, é você ter um TCO ainda menor do que as gerações anteriores, mas com a performance previsível e escalável. Você vai adicionando computação e volumetria conforme a sua demanda. E o XT-MIO é realmente a tecnologia AFA que tem todas essas características de uma geração 4. Queria agradecer o tempo de vocês, espero que tenha sido proveitoso. Muito obrigado.